Sejam todos bem-vindos à nossa aula, né? Segunda aula de Hidrodinâmica Básica 2. Eu sou o professor Juan Wanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, escoamentos ao redor de corpos imersos, né? Essa parte aqui é a parte de escoamento viscoso, tá? Escoamentos viscosos, tipo placa plana, aerofólio. Nós vamos estudar a camada limite. Provavelmente vocês não sabem exatamente o que é a camada limite, né? É, falou, né? Já tem noção. Eu não vou... esse capítulo aqui é sobre camada limite, né? Não vamos aprofundar mais a camada limite, tá? E agora eu vou mostrar para vocês é, o efeito do número de Reynolds numa camada limite. Aqui nós temos uma placa plana. Nós temos aqui uma placa plana. Essa aqui tem o número de Reynolds de 10 e essa aqui tem o número de Reynolds 10 a sétima. Então veja como muda a espessura da camada limite com o número de Reynolds, tá? Então, quanto maior o número de Reynolds, mais fininha é a camada limite, tá? Por que que isso acontece? Porque o número de Reynolds é a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas, tá legal? Então, se o número de Reynolds é alto, significa que as forças de inércia são maiores do que as forças viscosas. Então, você tem mais convecção, quer dizer, você vai ter uma convecção grande, tá? Em relação à difusão, tá certo? Então, o tempo da convecção, tá, é muito menor do que o tempo da difusão. Então, por isso que a camada limite vai ser fininha, tá? Quando o número de Reynolds é baixo, quer dizer, isso significa que as forças de convecção são menores, né, relativamente menores, né, do que o caso anterior, do que as forças viscosas. Ou seja, a difusão ocorre mais rápido do que a convecção, tá? Por isso que a camada limite ela cresce, tá certo? Ela fica bem espessa, tá? Então deu para entender mais ou menos aí o efeito do número de Reynolds, né? Na espessura da camada limite. Vamos entrar em detalhes, tá? Isso aqui a gente vai estudar a fundo, só para vocês terem uma ideia do efeito do número de Reynolds sobre o escoamento, tá? Aqui nós temos aqui, agora mostrando para vocês a diferença, o efeito da geometria. Como é que a geometria afeta o escoamento? Aqui na placa plana, você não tem descolamento da camada limite. O descolamento da camada limite está relacionado com gradiente de pressão, tá? Então, se você tem gradiente de pressão contrário à direção do escoamento, você vai ter provavelmente um descolamento da camada limite. No caso da placa plana, gradiente de pressão é zero. Então você não tem gradiente de pressão, tá? Portanto, você, de forma alguma, você tem descolamento da camada limite, tá? Já no caso do escoamento ao redor do cilindro, que é o cilindro é o corpo agudo, né? É, na, dividindo aqui em quadrantes, onde isso aqui é o primeiro quadrante e aqui é o segundo quadrante, tá? No primeiro quadrante, você só tem gradiente de pressão favorável, ou seja, a pressão ela diminui em direção ao escoamento. Você não vai ter descolamento da camada limite, tá? No segundo quadrante. No primeiro quadrante, a coisa se inverte, né? Do ponto aqui de máximo, coordenada y, até o bode de fuga, você tem um gradiente de pressão adverso. Você tem um gradiente de pressão adverso. É um gradiente de pressão que é contrário à direção do escoamento. Ou seja, na verdade, a pressão está aumentando no sentido do escoamento, tá? Isso vai frear o escoamento, tá? E aí vai chegar uma hora que o escoamento ele vai frear, a velocidade vai ser zero e ele vai descolar, tá? E aí você vai ter o descolamento da camada limite. Então agora nós vimos dois efeitos. Vimos o efeito do número de Reynolds, tá? No caso da placa plana, camada limite fina, camada limite espessa, e o efeito da geometria. Placa plana, sem descolamento da camada limite, e cilindro com descolamento da camada limite. Oi? O primeiro slide, na verdade,
seria o que você obteria com a teoria potencial, na verdade, né? Porque na teoria potencial você não tem viscosidade, tá? Você não tem viscosidade, portanto, você não tem descolamento da camada limite. Por isso que teoria potencial, ela não dá bons resultados para o escoamento ao redor de corpos robustos, porque ela não consegue capturar o descolamento da camada limite, tá? Então, esse escoamento aqui, ele é irreal, tá? Ele é irreal, certo? O que acontece realmente é o que é mostrado na segunda figura, tá? Por causa que o corpo é muito robusto, você tem um gradiente de pressão adversa, né? No primeiro quadrante, e aí você tem o descolamento da camada limite. Tá bom? Vamos. Isso aqui é só um papo introdutório, nós vamos entrar nos detalhes disso aí. Tá bom? Então, vimos dois efeitos, como eu falei para vocês: o efeito do número de Reynolds, tá? E o efeito da geometria. Placa plana, você não tem descolamento da camada limite, com de ataque zero, né? E com o cilindro, que é o corpo robusto, você tem descolamento da camada limite. E o efeito do número de Reynolds, né? Que é a espessura da camada limite. Também, no caso do cilindro, olha só o efeito do número de Reynolds no escoamento ao redor do cilindro. Para Reynolds entre 0 e 4, não há descolamento da camada limite, tá? Não há descolamento da camada limite ao redor, escoamento ao redor do cilindro. Não tem. Você não tem descolamento. Mas só que essa faixa de número de Reynolds, praticamente você não encontra em lugar nenhum, tá? Você não encontra em lugar nenhum. Entre número de Reynolds 4 e 40, tá? Você tem o descolamento da camada limite, tá? Com a formação de dois vórtices aqui no bordo de fuga, tá? É, Você vai ter dois vórtices, né, no bordo de fuga para número de Reynolds entre 4 e 40. Para número de Reynolds acima de 40 e menor do que 200, você vai ter emissão de vórtices. É o que vocês vão observar no projeto de vocês, tá? Vocês vão ter uma emissão de vórtices, uma emissão cíclica de vórtices, tá? E formando o que a gente chama de trilha de vórtices de carga. Trilha de vórtices de com carga, tá? E todo escoamento é laminado, tanto na camada limite do corpo, como na esteira do bilionar, o escoamento é laminar. Embora você tenha a emissão de vórtices, tá? Mas a esteira é laminada. Então, o fato de você ter vórtices não significa que o escoamento é turbulento. De 200 a 500, de 200 a 500, mais ou menos, isso aí depende do autor, né? Entre 200 e 500, começa a ocorrer a transição da camada da esteira turbilionar. Ou seja, inicialmente a esteira é laminar, num determinado ponto para trás, né? Ela se torna turbulenta. À medida que você vai aumentando o número de Henry, de 200 até 500, essa transição da camada limite vai se aproximando um pouco, até que para número de Reynolds maior que 500, tá? Toda a esteira turbilionar é turbulenta. Tá? Embora a camada limite na superfície do corpo seja laminada, toda a esteira vai ser turbulenta. Tá? O escoamento vai ser turbulento. Então, mais uma vez, aí o efeito do número de Reynolds sobre o escoamento. Tá? Então, o número de Reynolds é um parâmetro adimensional que vocês, primeiramente, devem ter sido apresentado lá em análise dimensional, né? E que ele é um parâmetro importante aí, no caso de escoamento de escola. Tá? Bom, é, vamos apresentar aqui uma primeira abordagem para estudar o escoamento no interior da camada limite, tá? De uma placa plana. Então, esse Theodor von Karman, né? Esse aí é a fera, né? Foi esse cara que desenvolveu essa primeira abordagem para estudar o escoamento ao redor, o escoamento de uma camada limite de uma placa plana. O Karman, né, von Karman, obteve doutorado em mecânica pela Universidade de Göttingen em 1908, orientado de Prandtl, Ludwig Prandtl, tá? Em 1912 foi nomeado diretor do Instituto Aeronáutico da Universidade Técnica de Aachen. Em 1930 deixou
à Alemanha para ir aos Estados Unidos, onde assumiu o cargo de diretor do Guggenheim Aeronautical Laboratory, no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Em 1936, obteve a cidadania norte-americana. Durante seus quase 20 anos de trabalho para o Instituto de Tecnologia da Califórnia, von Karman abriu novas perspectivas para a pesquisa de foguetes. Foi um dos primeiros a construir helicópteros operáveis e formulou teorias e desenhos que tornaram possível o desenvolvimento do avião-foguete Bell X-1. Em 1942, o laboratório onde trabalhava passou a operar com pesquisas sobre jato-propulsão. Von Karman fundou então o Aerojet Engineering Corporation, mais tarde chamada de Aerojet, que se tornaria uma das mais importantes fábricas de foguetes do mundo. Em 1951, criou o Conselho Consultivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Aeronáutica, subordinado à OTAN, do qual foi presidente entre 1952 e 1963. Além disso, von Karman também editou livros sobre aerodinâmica. Então, vai apresentado a fera, né? E nós vamos abordar agora o que ele desenvolveu, tá? A primeira abordagem para você estudar o escoamento de uma camada limite sobre uma placa plana. Beleza? Então aqui nós temos uma placa plana, você tem um escoamento incidente, tá? Volume de controle. Vamos considerar o volume de controle formado pelos pontos A, B, C e D, tá? A linha AB é uma linha de corrente, tá? É uma linha de corrente que intercepta a, a fronteira externa da camada limite no ponto B, tá certo? Então a linha AB é uma linha de corrente. A PC é a saída do escoamento, saída do volume de controle. AD você tem a entrada do escoamento. E DC é formado pela superfície, da linha formada pela superfície da placa. Beleza? Agora vamos aplicar a equação integral. A equação integral da quantidade de movimento apresentada aqui, ó. Aqui a equação integral da quantidade de movimento é uma equação vetorial. Na verdade, você tem três componentes aí, tá? Como a gente só está interessado nas forças na direção x, a gente só vai considerar a equação integral na direção x, tá bom? Então, aplicando essa equação integral ao nosso volume de controle A, B, C e D, levando em consideração que o regime é permanente, escoamento com regime permanente, se o regime é permanente, essa derivada aqui em relação ao tempo vai ser igual a zero. Concorda? Regime permanente? Beleza? Tá? E aqui você tem o fluxo de quantidade de movimento, fluxo de quantidade de movimento, integral de superfície, tá? Então, esse fluxo de quantidade de movimento, você vai integrar na superfície DA, AB, BC e CD, tá certo? Pergunta: qual é a contribuição dessa integral de superfície na linha AB? Quanto vale essa integral de superfície ao longo da superfície AB? Na verdade, você tem uma superfície aí, tá? Porque o escoamento é bidimensional, né? Você tem uma dimensão unitária. Oi? Zero. Mas por que é zero? Tá. Matematicamente, veja que isso aqui é uma linha de corrente. O vetor velocidade, ele é tangente. Ele é tangente à linha de corrente, concorda? Tá?
E o vetor normal, ele é perpendicular à superfície de controle. Entendeu? Então, se nessa linha, nessa superfície AB, V escalar N é igual a zero. Entendeu? Ou seja, realmente você está certo. Você não tem fluxo de escoamento ali na linha, atravessando a linha B, porque é uma linha de corrente. E V escalar N é igual a zero. Na superfície DC, qual é a contribuição dessa integral de superfície na superfície DC? Zero, tá? Bom, primeiro que a velocidade é igual a zero, né? Condição de não escorregamento, tá? A velocidade é igual a zero. Então, vai ser igual a zero, que a velocidade na superfície da placa é igual a zero, tá? Então, você só vai ter contribuição da linha, você só terá contribuição da linha DA e da linha BC, certo? Contribuição nessa linha aqui, ó, integral superfície de ρ v, v escalar n ds. Veja que o vetor normal, pessoal, ele aponta, ele é perpendicular à superfície AD, tá? Ou seja, ele aponta para o lado esquerdo. A velocidade do escoamento aqui, ela aponta no sentido positivo, o infinito, tá? Portanto, quanto vale V escalar n? Ou seja, V vai ser igual a 1 infinito vezes o vetor π chapéu. O vetor, o vetor o vetor n, ele vai ser igual a menos π chapéu, que é o vetor normal unidade perpendicular à linha AD. Ou seja, V escalar n vai ser quanto? Menos que o vetor normal, ele aponta para a esquerda, a velocidade aponta para a direita. Então, o produto escalar é menos 1. Menos 1, né? Menos 1 infinito. Como a gente só está considerando a componente na direção x, o v, esse v aqui, ó, já coloquei aqui, né? O v vai ser igual a 1 infinito i, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem v, você tem três componentes. Mas eu só vou usar a equação na direção x, tá? Ou seja, eu só vou considerar quando o v for igual ao infinito, tá? Só a parcela onde o v é igual ao infinito, tá? Então, essa integral aqui da linha AD vai ser igual a menos ρ, u ao quadrado, o infinito ao quadrado, h vezes p. Onde h é a altura dessa área a altura dessa linha de entrada, né? E B é a dimensão perpendicular à transparência, ou seja, H vezes P é a área da seção de entrada, vezes menos o infinito ao quadrado. Então, esse é o fluxo de quantidade de movimento na entrada do meu volume de controle. Tá? Na saída, na saída eu tenho um perfil de velocidade, né? Porque a camada limite ela vai se desenvolver, você vai ter um perfil de velocidade aqui, tá vendo? Então, a velocidade aqui, o V, vai ser simplesmente U e chapéu. O vetor normal, ele aponta para a mesma direção, N igual a I. Logo, V escalar I chapéu, ou N, melhor dizendo, vai ser igual a U. Ou seja, essa integral aqui vai me dar o quê? Integral de superfície de ρV. No caso, o V, eu vou pegar somente a componente na direção x, né? Estou considerando somente a equação na direção x. Isso aqui vai ser 1, tá? Ou seja,
Rho, V vai ser igual a 1, vezes V escalar N, que vai ser 1 também. Vezes ds, que vai ser igual a B dy. Entendeu? Ou seja, integral de 0 a delta, onde delta é a espessura da camada limite. Integral de 0 a delta de ρ ao quadrado B dy. Igual a força que está agindo na superfície de controle. Tá? A única força que está agindo na superfície de controle é causada pelo contato da placa na superfície inferior do meu volume de controle. Tá? Então, a placa exerce uma força sobre o volume de controle que eu vou chamar de FSC. A força agindo na superfície de controle. Tá? Tá certo? Então, está aqui aplicando a equação da quantidade de movimento, considerando somente a componente na direção x. É isso que nós vamos ter. Qual que é a explicação da Aonde? Aí tem uma integração. Qual que é social? Qual que é? É a limite de integração. Aqui embaixo? Não. 0 a delta. Onde delta é a espessura. É a espessura da camada limite aqui na saída. Aqui, ó. Aqui, ó. Delta é a espessura da camada limite. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas? Beleza. Agora, façamos o mesmo para a conservação de massa. Equação conservação de massa, né? Equação de conservação de massa. Aqui, a forma integral da equação de conservação de massa é uma equação escalar. Legal? Em regime permanente, essa derivada aqui vai ser igual a zero. O pessoal vem depois do almoço assim meio desanimado. Né? Ora, o que vai sobrar? Integral de superfície de ρ, v escalar n ds igual a zero. Então, qual é a contribuição que essa superfície AB, qual é a contribuição dessa superfície AB para essa integral de superfície? Vai ser quanto? Zero. Por quê? Porque V escalar n igual a zero. O vetor velocidade é tangente à linha de corrente. E o vetor normal é perpendicular à linha de corrente. Logo, o vetor normal é perpendicular ao vetor velocidade. O produto escalar vai dar zero. Então, a linha AB não contribui nada. Contribui com zero para a nossa integral de superfície. A linha DC, a velocidade é igual a zero. Então, também não contribui. A velocidade da parede, né, é igual a zero. Condição de não escorregamento. Tá? Então, você só tem contribuição da linha AD, e da linha BC. Então, qual é a contribuição da linha AD? Então, vamos lá. Na linha AD, o vetor velocidade está para cá e o vetor normal está no sentido contrário, vetor N. O vetor velocidade vai ser igual a 1 infinito e chapéu, e o vetor normal vai ser igual a menos e chapéu. Logo, produto escalar entre V e N vai ser igual a menos 1 infinito. Tá? Então, essa é a integral de superfície de ρ, V, escalar N, ds. Isso aqui vai dar o quê? Integral de 0 até h de ρ menos 1 infinito B
dy. Tá? Isso aí vai dar o quê? Vai dar menos o infinito BH. Tá? Aqui, ó. Menos o UBH. Tá? Aqui desse lado aqui, o vetor velocidade, ele varia com a distância, né? Ele vai ser o U, vetor U, né? Vai ter a componente U na direção X, tá? E o vetor normal está na mesma direção, ó. O vetor normal está na mesma direção. Então, a velocidade V só tem a componente aqui, U, na direção X, e o vetor normal, ele é unitário também na direção X. O produto escalar entre V e escalar N vai ser igual a U. Logo, a integral de superfície de ρ V escalar N ds vai ficar igual à integral de zero a delta, que delta é a espessura, é o comprimento entre C e B, né? C e B, de ρ, V escalar N é o V dy. Então, isso aqui vai dar integral de zero a delta de ρ, V dy, igual a zero. Beleza? Maria, fale. Não entendi. Não, porque no primeiro caso a velocidade é uniforme. Aqui a velocidade é uniforme. Antes de chegar à placa, o escoamento é uniforme aqui, ó. Então aqui dentro, nada varia com y. Então você vai botar isso aqui para fora do símbolo de integral e vai ficar integral de 0 a h de dy, que vai ser h. Oi? Na saída? Ah, você está me falando na entrada? Aqui? Mercy a velocidade varia, você tem perfil de velocidade ali. Então por isso que a gente deixa o U função de y. U é função de y, ele varia com y, tá? Beleza? Então nós temos duas equações, tá? Nós temos a equação da quantidade de movimento na direção x, aplicada ao nosso volume de controle, e a equação da continuidade também aplicada ao nosso volume de controle, tá? Eu vou pegar, vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer aqui? O que ele fez aqui? Ah, já entendi o que ele fez. Ele vai pegar essa equação aqui, ó, e vai multiplicar por o infinito. Ela vai pegar a equação 2 e vai multiplicar por um infinito. Por que ele fez isso? Porque aí, esse termo aqui ao quadrado vai ser igual ao cara lá de cima, ou ao quadrado h dele. Então, eu vou multiplicar aqui também por 1 também, né? Vou multiplicar a segunda equação por 1, tá? E aí eu posso eliminar esse termo aqui, ó. Eu posso eliminar, ó. Substituindo a equação 2 na equação 1, para eliminar esse termo, nós vamos chegar a essa equação aqui, ó. A força na superfície de controle vai ser igual a integral de 0 a delta de ρ ao quadrado bdy menos o integral de 0 a delta de ρ bdy. Tá? Enxergaram isso aí que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Tem o Pascoalino. Entendeu o que eu fiz? Isso aqui é conservação de massa. Isso aqui é a quantidade de movimento. Eu multipliquei a conservação de massa por 1 e aí substituí esse termo aqui na primeira equação. Viu?
Então, passando esse cara aqui para a direita, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com menos ρ ao quadrado HB vai ser igual a menos o integral de 0 a delta de ρ B dy. Entendeu? Aí eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou substituir aqui. Portanto, essa força aqui, na superfície de controle, vai ser integral de 0 a delta, que é esse cara aqui, ó, integral de 0 a delta de ρ1 ou 2 BDY, tá? Esse cara aqui, menos o integral de 0 a delta de ρ1 BDY, que é esse cara aqui que eu substituí lá em cima. Substituir esse cara aqui, ó, aqui. Tá claro isso aí? E aí eu posso colocar todo mundo sob o mesmo símbolo de integral. Então a força na superfície de controle vai ser igual a ρB integral de 0 a delta de U menos o maiúsculo vezes o dy. Tá? Então tem uma fórmula que permite você calcular a força na superfície de controle, desde que você tenha um perfil de velocidade na saída. Se você tem um perfil de velocidade na saída, você consegue calcular a força que está agindo na superfície de controle. Mas, o que a gente chama de força de arrasto? A força de arrasto é a força que o volume de controle exerce sobre a placa. Tá? Ou seja, a força de arrasto vai ser igual a menos a força na superfície de controle, a força que a placa exerce à superfície de controle. Tá? Então, a força que a superfície de controle exerce sobre a placa vai ser menos a força agindo sobre a superfície de controle. Entendeu? FSC, FSC é a força que a placa exerce sobre o volume de controle. Logo, a força que a superfície de controle exerce sobre a placa é menos FSC. Ou seja, a força de arrasto, que é a força que a superfície de controle exerce sobre a placa, força de arrasto vai ser menos a força SC, que vai ser igual a ρB integral de 0 a delta de U maiúsculo menos 1 U dy. Tá bom? Então tá aqui. Temos aqui a equação 3. Tá? Temos aí a força de arrasto, ou seja, a força de arrasto sobre a placa pode ser obtida a partir do perfil de velocidade. Se você conhece o perfil de velocidade na saída, você consegue calcular a força de arrasto sobre a placa. Olha que interessante, tá? E na verdade, essa integral aí, o que ela representa? O que representa essa integral aí? Não é a diferença entre o fluxo de quantidade de movimento na entrada menos o fluxo de quantidade de movimento na saída, não é? É. Tá? Essa integral aí é o fluxo, é a diferença entre o fluxo de quantidade de movimento na entrada e o fluxo de quantidade de movimento na saída. Como assim? É só você, se você tirar aí o
aplicar a integral das parcelas aí, você vai chegar a essa conclusão, tá? Na verdade, Da saída. é porque, na verdade, o da entrada é maior. O fluxo de quantidade de movimento na entrada é maior que o fluxo de quantidade de movimento na saída. Isso é o que o americano chama de momentum defect. Momentum defect. Ou seja, o arrasto sobre a placa é exatamente igual ao momentum defect. Ou seja, tipo de deficiência de fluxo de quantidade de movimento. Tá? Porque o fluxo de quantidade de movimento na saída é menor do que o fluxo de quantidade de movimento na entrada. O americano chama de momentum defect. Traduzindo, é déficit. Déficit de fluxo de quantidade de movimento. Então, o momentum defect é igual ao arrasto sobre a placa. Tá legal? É igual ao arrasto sobre a placa. Agora, podemos reescrever a equação 3, ó, dessa forma aqui. Ó. Na verdade, eu peguei, multipliquei por u ao quadrado e dividi aqui dentro por u ao quadrado. Aí, isso aqui, eu estou chamando de θ. E do lado de fora vai sobrar OB, u ao quadrado. Esse θ é conhecido como espessura de quantidade de movimento. Espessura de quantidade de movimento. Tá legal? Por que espessura? Porque tem dimensão de comprimento. Tá? Tem dimensão de comprimento. Tá certo? Espessura de quantidade de movimento. Então, se você conhece a espessura de quantidade de movimento, você consegue calcular a força de arrasto sobre a placa. Mas, a força de arrasto sobre a placa também pode ser calculada pela integral da tensão cisalhante na parede. Nós fizemos isso na aula passada, não fizemos? Tá? Então, se você tem a placa, e você conhece a tensão cisalhante na parede, sobre a placa, tal P, basta você integrar integral de 0 a x de tal P dx. Tá? Na verdade, é integral de 0 a x de tal P dx. O elemento de área é B dx. Tá? Onde B é a dimensão perpendicular à transparência e dx é um elemento de comprimento, dx. Então, dx vezes B é um elemento de área, tá certo? Então, a força de arrasto também pode ser calculada a partir da integração da tensão cisalhante na parede. Derivando essa equação aqui, ó, nós vamos chegar à equação 4, ou seja, dFA dx vai ser igual a P tal P. Tá? Voltando lá na equação 3, também derivando em relação a x, o que a gente vai obter? dFA dx igual a OB, u ao quadrado, de θ dx. Tá? Então, combinando agora a equação 5 com a equação 4, equação 4 com a equação 5, combinando as duas, para eliminar dFA dx, nós vamos chegar a essa equação, equação 6. Tal P é igual a ρ u ao quadrado de θ dx. Tá? Essa é a famosíssima relação integral da quantidade de movimento de von Karman, aquele cara lá do início lá. Tá? É uma primeira abordagem aí para você estudar o escoamento dentro da camada limite. Tá? Como é que ele faz isso? Você tem que chutar o perfil de velocidade, né? Uma equação integral, né? Você tem que chutar o perfil de velocidade. E aí nosso amigo Karman admitiu o perfil de velocidade parabólico. Perfil de velocidade parabólico, tá?
Ou seja, U de xy aproximadamente igual a U vezes 2y sobre delta menos y2 sobre delta, onde delta é a espessura da camada limite, que varia com x. Por isso que U é função de xy. E essa equação, obviamente, só vale dentro da camada limite, ou seja, y entre 0 e delta. Tá? Muito bem. Para aplicarmos a relação integral da quantidade de movimentos de von K, o que a gente precisa? Precisamos calcular o θ e o tal P, né? Você precisa calcular o θ, você precisa calcular o θ e o tal P para você resolver essa equação, tá? Uma vez que você tem o perfil de velocidade, você pode calcular o θ e o tal P. Então, substitui o perfil de velocidade aqui, substitui aqui e substitui aqui, ó, derivando em relação a y, fazendo y igual a zero, né? Você consegue chegar a essas duas expressões aqui, tá? Ou seja, θ vai ser igual a 2 delta sobre 15 e o tal P vai ser igual a 2 μu sobre delta, tá? É só derivar e integrar que você chega lá, né? Todo mundo aqui passou em cálculo, sabe resolver isso aí. Bom, beleza. Agora que eu tenho θ e tal P, eu posso jogar essas duas equações aqui na relação integral da quantidade de movimento de von Karman, tá? Von Karman. Bom, e aí você vai chegar numa equação diferencial para delta, tá vendo aqui, ó? Quando você substitui o θ, quando você substitui θ aqui, o tal P aqui, você vai chegar numa equação diferencial para delta, tá? Ou seja, do lado esquerdo você tem 2μu sobre delta, do lado direito você tem 2 sobre 15 ρ ao quadrado de delta dx, tá? Equação diferencial. Resolvendo isso aí, né? Como é que você pode fazer para resolver isso aí? Joga esse delta aqui para o lado direito e joga o dx aqui para o lado esquerdo. Você vai ficar com, você vai ficar com duas vezes 2μ o dx do lado esquerdo e do lado direito você vai ficar com 2 sobre 15 ρ ao quadrado delta de delta, tá? Integrando dos dois lados, integral indefinida, mais uma constante, tá? Beleza? Integrando isso é fácil, né? Do lado esquerdo você vai ficar com μx e do lado direito você vai ficar com 1 sobre 15 ρu delta ao quadrado sobre 2, tá? Ah, esse 2 aqui dá para cortar, né? Tá? Então, μx igual a 1 sobre 15 ρu delta ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Agora, quanto vale essa constante? Ah, se você tem um escoamento sobre. Imagina que isso aqui é uma placa plana, né? E você tem um escoamento aqui, ó, incidente, com incidência nula, você vai ter uma camada limite se desenvolvendo aqui, ó, tá? Em qualquer posição, ela vai ter uma espessura delta. Onde aqui no bordo de ataque, a espessura da camada limite vale. Hã? Não, zero. A camada limite é um escoamento. Não tem nada a ver com a espessura da placa, tá? Ou seja, é, delta para x igual a zero é igual a zero. A camada limite ela tem espessura zero, pode ataque, ela vai se desenvolvendo. Tá? Por causa disso, se você não tivesse viscosidade, você não teria uma camada limite. O que causa a camada limite é a viscosidade. Né? Efeito de aderência na parede. A velocidade é zero na parede. Entendeu? É por isso que você vai desenvolver um perfil de velocidade. Né?
Então, o perfil de velocidade vai sair de zero na superfície da placa até o infinito na fronteira externa da camada de bits. Então, essa região onde você tem a variação do perfil de velocidade é o que a gente chama de camada de bits. Tá? Então, numa determinada posição aqui qualquer, o perfil de velocidade vai ser assim: vai sair de zero na superfície da placa e vai para o infinito na fronteira externa. Aqui fora a velocidade é o infinito. Entendeu? Então, tudo isso acontece por causa da viscosidade, por causa da condição de não escorregamento, que a velocidade é zero na parede. E ela tem que ser, ela vai crescer à medida que você se afasta da parede e vai atingir um valor infinito na fronteira externa da camada de bits. Oi? O infinito, o infinito. O infinito é a velocidade free stream, escoamento livre, tá? Não, regime permanente é um determinar qualquer ponto que você escolher do escoamento, as propriedades não variam com o tempo. Nós assumimos que o escoamento é permanente. A gente desprezou lá as derivadas em relação ao tempo. Na equação integral da quantidade de movimento, lá no início, e a equação integral da quantidade, da conservação de massa. Tá? Ou seja, C igual a zero, né? C igual a zero. Porque delta é igual a zero e x igual a zero, logo C igual a zero. Tá? E aí, após uma singela manipulação numérica, você vai chegar, né, daqui, ó, você vai chegar a isso aqui, ó. Delta igual a 5,5x dividido pela raiz quadrada de Reynolds x, onde Reynolds x é igual a 1 vezes x dividido por Ni, onde Ni é a viscosidade cinemática. Legal? Ni é igual à viscosidade dinâmica dividida pela massa específica. Tá? Pela massa específica. Ora, se você tem delta, agora você pode calcular o tal P. Lembra? O tal P vai ser igual a 2π curso delta. Foi o que nós obtivemos anteriormente. Agora você tem o delta, só você substituir aqui. Ó. E aí podemos definir o coeficiente de atrito pericular. Coeficiente de atrito pericular, CF, minúsculo, que é a tensão cisalhante na parede adimensionalizada por meio de ρ ao quadrado. Coeficiente de atrito, coeficiente de atrito pericular. Coeficiente de atrito pericular. Tá? Coeficiente de atrito pericular. Me fugiu, não? Coeficiente de atrito pericular é a tensão cesarante na parede, adimensionalizada por meio de ρ ao quadrado. Tá? Substituindo o valor de tal P aqui, o coeficiente de atrito pericular vai ser igual a 0,73 dividido por Reynolds x. Onde Reynolds x é esse cara aqui. Tá? Então, já determinamos o delta, determinamos aqui o coeficiente de atrito pericular, tá? Podemos agora calcular a espessura de deslocamento. Espessura de deslocamento. Ó. Então, veja aqui que a, a linha de corrente ela tem uma altura H aqui, e aqui no final ela vai ter uma altura delta. Então, a linha de corrente ela se defletiu. Ela se defletiu de delta asterismo. Ou seja, delta asterismo, que a gente chama de espessura de deslocamento, é quanto a linha de corrente se defletiu, vai ser igual a delta menos H. Espessura de deslocamento.
Como é que a gente calcula isso? Calculando o fluxo de massa na entrada, igualando ao fluxo de massa na saída. Tá? O fluxo de massa na entrada é igual ao fluxo de massa na saída. Certo? Então, a integral de 0 a h de ρ p dy vai ser integral de 0 a delta de ρ p dy. Tá? Onde delta vai ser igual a h mais delta asterisco. Onde delta asterisco é quanto a linha de corrente se refletiu. Pô, isso aqui, ó, podemos cortar o B aqui, ó. Tá vendo o Bzinho aqui, ó? Podemos cortar o B, podemos cortar o O. Então aqui vai ficar a integral de 0 a delta de U dx. Isso vai dar, como U é constante na entrada, né, vai dar U vezes H. Tá? Agora, do lado direito, eu vou adicionar U e vou subtrair U do lado direito. Tá bom? Tá vendo aqui? Aqui é a integral de 0 a delta de U dy. Eu vou adicionar U maiúsculo e vou subtrair U maiúsculo. Então vai ficar a integral de 0 a delta de U maiúsculo mais U menos U maiúsculo. E vou integrar separadamente isso aqui e isso aqui. Então a primeira integral de 0 a delta de U dy vai dar U delta. Só que o delta é igual a H mais mais delta asterisco. Então aqui vai ficar, essa primeira integral aqui vai ficar H delta asterisco. Mais a integral de 0 a delta de U menos U maiúsculo dy. Acompanhou? Só depende da troca de sinal na próxima vez. Troca de sinal? Onde teve troca de sinal? Ali, o número de númerozinho sobre o. Aqui dentro? Não, na próxima vez. Veja bem. O que eu fiz aqui? Calma. Eu vou integrar esse cara primeiro. Integral de 0 a delta de U dy vai dar U delta. Só que delta é H mais delta asterisco. Mais integral de 0 a delta de U menos U maiúsculo dy. Aqui, ó. Onde você está vendo troca de sinal aí? Vai ali embaixo. Aqui? Isso. Não seria. Não, olha só. O que ele fez aqui? Ele vai cortar esse UH, ele vai cortar com esse H aqui. Então vai sobrar do lado direito o delta asterisco. Ele vai jogar a integral para o outro lado. Ah, tá. E aí, dividindo por U, delta asterisco vai ser a integral de 0 a delta de 1 menos U dividido por U maiúsculo dy. Está aqui a espessura de deslocamento. Trocou o sinal dentro da integral, só isso. É, porque você vai jogar a integral para o outro lado. Fica menos, tá? Ele troca. Tá? Podemos integrar aqui e calcular a espessura de deslocamento utilizando o perfil de velocidade proposto por um carro. Tá? É só substituir isso aqui, ó. Tá bom? E integrar, você vai chegar aqui na espessura de deslocamento, vai ser igual a 1,8 vezes x dividido por Reynolds x. Tá? Beleza? Vamos falar um pouquinho agora. Ludwig Prandtl nasceu em 4 de fevereiro de 1875, faleceu em 15 de agosto de 1953. Esse cara aí é o cara de aerodinâmica. Hidrodinâmica também. Tá? Esse é fera. Ele é considerado o Albert Einstein da mecânica dos fluidos. Melhor que seu. Entendeu? É considerado. Ele fez muitos trabalhos. Trabalhos importantíssimos. Mas, infelizmente, ele era nazista. Sabia? Ele era nazista.
Foi um dos pioneiros da aerodinâmica, tendo desenvolvido a base matemática para os princípios fundamentais da aerodinâmica subsônica na década de 1920. Entre seus estudos mais importantes estão a teoria da camada limite, que nós vamos apresentar agora, tá? A teoria do aerofólio fino, apresentaremos no segundo capítulo, né, que nós vamos estudar, e a teoria da linha de sustentação, teoria da sustentação, né? Então são trabalhos assim importantíssimos, tá? O número de Prandtl recebeu este nome em sua homenagem, tá? Prandtl e o terceiro Reich, né? Após a ascensão de Hitler ao poder e o estabelecimento do terceiro Reich, Prandtl continuou seu papel como diretor da Sociedade Kaiser Wilhelm. Durante esse período, o Ministério da Aeronáutica nazista, liderado por Hermann Göring, frequentemente usava a reputação internacional de Prandtl como cientista para promover a agenda científica da Alemanha. Prandtl parece ter servido alegremente como embaixador do regime nazista, escrevendo em 1937 para um representante do NACA, o que ele falou? Entre aspas, eu acredito que o fascismo na Itália e o nacionalsocialismo na Alemanha representam um começo muito bom de um novo pensamento e economia. O apoio de Prandtl ao regime é aparente em suas cartas a Taylor e sua esposa em 1938 e em 1939. Referindo-se ao tratamento da Alemanha nazista aos judeus, Prandtl escreveu, quote, a luta que a Alemanha, infelizmente, teve que lutar contra os judeus era necessária para si mesma preservação. Prandtl também afirmou que se houver guerra, a culpa de tê-la causado por medidas políticas está, desta vez, inequivocamente do lado dos ingleses. Tá? Infelizmente, educação de alto nível não garante bom caráter. É um cara brilhante desse aí, nazista. Tá? Então, olha só, os alunos notáveis, os alunos notáveis de Prandtl. Olha só, Betz, esse aqui é bem mais conhecido, né? Blasius, todos eles são muito conhecidos. Von Karman foi aluno do Prandtl, tá? Deixa eu ver aqui mais aqui. Schlicht, Schlicht Schlicht tem dois livros assim, ó. Um só de camada limite e o outro de aerodinâmica, tá? O cara é fera. Tome, Meia, tá? Então, todos esses caras aí foram caras brilhantes aí na área de aerodinâmica, tá? Todos eles foram alunos do Prandtl, certo? Então, você vê que o Prandtl era uma fera, tá? Teoria da camada limite de Prandtl, tá? É o que realmente descreve melhor o escoamento sobre uma placa plana, tá? Você viu aquele primeiro trabalho de Von Karman, né? Mas infelizmente você tem que chutar o perfil de velocidade, né? Então você tem que ficar chutando o perfil de velocidade. Aqui não, aqui é considerada a solução analítica de escoamento sobre uma placa plana, tá? E essa teoria que nós vamos desenvolver aqui, ela é válida para paredes, que é o caso da placa plana, camadas de mistura, esteiras e jatos, desde que delta sobre L seja muito menor do que 1 e o número de reinos seja grande, tá? Seja alto, tá? Você tem que ter essas duas condições para que a teoria da camada limite de Prandtl seja aplicada. Tá legal?
Então aqui, ó, você tem uma placa plana, um escoamento incidente e o desenvolvimento da camada limite na superfície da placa. Delta é a espessura da camada limite, L é o comprimento da placa. Tá? Ele chegou às equações da teoria da camada limite através de uma análise de ordem de magnitude. Análise de ordem de magnitude. Tá? Isso aí, em geral, o pessoal não deduz, né? A nível de graduação, tá bom? Mas eu gosto de mostrar para vocês saberem da onde veio a teoria da camada limite, tá? Obviamente que eu não vou cobrar isso aqui em prova, de jeito nenhum, de forma alguma, tá? Mas é que eu quero que vocês tenham ideia de onde veio, tá? Então, através de análise de ordem de magnitude, tá? Du dy é da ordem de U sobre delta, tá? Ou seja, a derivada de U em relação a Y, dentro da camada limite, é da ordem da velocidade U infinito dividido pela espessura da camada limite, tá? Bom, da equação da continuidade, ou seja, U sobre d-ρ U, d-ρ x, vai ser da ordem U sobre L, onde U é a velocidade de escoamento livre e L é o comprimento da placa. E d-ρ v sobre d-ρ y, bom, o V a gente não sabe a ordem de V. Então vamos botar um alfa aqui. Então a ordem de d-ρ v, d-ρ y vai ser da ordem alfa sobre delta. O que que diz? O que que é importante aqui? Importantíssimo, tá? Não mexa na equação da continuidade. Não simplifique na equação da continuidade. Senão você vai ter geração de massa, tá? A equação da continuidade, você não pode mexer nela, tá? Então isso significa que d-ρ U, d-ρ x é da mesma ordem de d-ρ v sobre d-ρ y, tá? E aí, igualando essas duas expressões, a gente chega à conclusão que alfa, que v, né, que é a ordem de alfa, o v vai ser da ordem delta U sobre L, né, que é o alfa, né, que é o nosso alfa aqui. Se você igualar aqui U sobre L igual a alfa sobre delta, o alfa, que é a ordem de v, vai ser igual a o delta sobre L. Beleza? Então, a ordem da velocidade v, velocidade na direção y, vai ser da ordem de U sobre L. Tá? Agora, façamos agora a análise de ordem de magnitude da equação da quantidade de movimento na direção y. Tá? Então, U vai ser de ordem U maiúsculo, dv dx vai ser de ordem delta U sobre L dividido por L. Tá? O V vai ser de ordem delta U sobre L, mas só que ele aparece duas vezes aqui, porque você tem V, d-ρ V, d-ρ Y. Então, esse termo todo aqui vai ser de ordem delta U L ao quadrado dividido por delta. Tá? Esse termo aqui, bom, pressão, deixa a pressão ali. Esse termo aqui vai ser de ordem P sobre O delta. Tá? Esse cara aqui vai ser de ordem Ni sobre L2, delta sobre L vezes U. E esse cara aqui vai ser de ordem Ni sobre delta 2, delta sobre L vezes U. Tá? Vocês entenderam mais ou menos por aqui o que eu fiz até agora? Tá? Só estou determinando a ordem de magnitude de cada termo da equação da quantidade de movimento em y. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar tudo por delta sobre U ao quadrado. Multiplicando tudo por delta sobre U ao quadrado. Multiplicando essa equação, esses termos aqui de baixo, por delta sobre U ao quadrado. O que vai sobrar? Vai sobrar que a ordem de u dv dx vai ser delta sobre L ao quadrado. A ordem de v d-ρ v d-ρ y vai ser delta sobre L ao quadrado. Menos 1 sobre ρ d-ρ v d-ρ y vai ser de ordem P sobre ρ U2. E ni d-ρ 2v d-ρ x2 vai ser de ordem 1 sobre r delta sobre L ao quadrado. E ni d-ρ 2u, d-ρ 2v, desculpa, d-ρ y2 vai ser de ordem 1 sobre r. Agora, se lembra daquelas duas condições, delta sobre L muito menor do que 1 e reinos indo para o infinito? Vou fazer isso agora, tá?
Ou seja, delta sobre L indo para zero e Reynolds indo para infinito. Então, esse cara aqui vai para zero, esse cara aqui vai para zero, esse cara aqui não mexe, tá? Esse cara aqui vai para zero. Porque Reynolds vai para infinito, delta sobre L vai para zero, isso aqui vai zero. E esse aqui vai para zero, tá? Então, o que vai sobrar? Zero aqui, zero aqui, zero aqui e zero aqui, tá? O, a dimensão de ρ u ao quadrado, qual é a dimensão de ρ u ao quadrado? Pressão, tá? Pressão. Então, a gente não vai estar errando muito se a gente considerar que P e ρ u ao quadrado são da mesma ordem, tá? Tá? São da mesma ordem, tá? Veja que no escoamento viscoso, ou não viscoso, onde vale a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli, você tem a pressão mais meio de ρ U2, né? Igual a constante, né? Equação de Bernoulli. Tá? Então, ou seja, a pressão dinâmica é da mesma ordem do que a pressão, tá? Então a gente não vai estar errando muito, considerando que P sobre ρ ao quadrado é de ordem 1, tá certo? Ou seja, a única coisa que vai sobrar aqui, ó, vai ser esse termo aqui, ó. Ou seja, o que vai sobrar da equação da quantidade de movimento em y? Que dentro da camada limite, derrou P sobre derrou y é igual a zero. Gradiente de pressão normal, a parede, é igual a zero. Então, não fica limite. Entendeu? Através de uma análise de ordem de latitude. Certo? Vamos pegar agora a equação da quantidade de movimento em x. Então, o derrom x vai ser de ordem U2 sobre L. O V, derrom U sobre derrom Y, vai ser de ordem delta U sobre L, U sobre delta. A ordem desse cara aqui vai ser 1 sobre ρ, ρ2 sobre L. O ni derrom 2U, derrom x2 vai ser de ordem ni sobre L ao quadrado vezes U. E ni derrom 2U sobre derrom y2 vai ser de ordem ni sobre delta 2 vezes U, tá? Multiplicando todo mundo por L sobre U ao quadrado, você vai sobrar o quê? Multiplicando todo mundo aqui por L sobre U ao quadrado, vai sobrar o quê? 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 sobre Reynolds, e aqui vai ficar delta sobre L elevado a menos 2 sobre, vezes 1 sobre Reynolds, tá? No limite, quando delta sobre L vai para zero e Reynolds vai para infinito, pô, esse cara aqui vai para zero. E esse cara aqui? Veja que esse cara é 1 sobre Reynolds dividido por delta sobre L ao quadrado, tá? Então, se Reynolds vai para o infinito, o numerador vai para zero. Se delta sobre L vai para zero, o denominador vai para zero. Ou seja, você tem uma indeterminação zero sobre zero, tá? Você vai ter uma indeterminação zero sobre zero. Aí você tem duas possibilidades. O limite vai para zero, vai para infinito, ou vai para 1, tá? Ou seja, se 1 sobre Reynolds for para zero mais rápido que delta sobre L ao quadrado, o limite vai ser zero. Se 1 sobre Reynolds, se delta sobre L ao quadrado for para zero mais rápido que 1 sobre Reynolds, a razão vai para o infinito, e se eles forem para zero simultaneamente, o limite vai para 1. A gente não sabe. Qual dos três casos representa aí o escoamento dentro da camada limite, tá? Então temos que analisar um por um. Se o limite for para zero, ora, então esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, o que vai acontecer? Os termos viscosos vão todos para zero. Isso é possível?
para representar o escoamento dentro da camada. Escoamento viscoso dentro da camada limite? Não é possível. Tá? Ou seja, essa possibilidade aí descarta isso aí. Tá? Indo para infinito, tá? Fazendo delta sobre L indo para zero. E reinos indo para infinito, tá? Deixa eu ver, isso aqui vai para zero. E isso aqui vai para. Como é que é? O que ele fez aqui? Ah, é o inverso desse aqui, né? Se isso aqui vai para o infinito, esse aqui vai para zero, 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 só vai sobrar derrom 2 ou derrom y 2. Só vai sobrar derrom 2 u, derrom y2 igual a zero. Tá? Integrando isso aí, né? Integrando isso aí, derivada parcial é igual a zero. Significa que u não depende de x, né? Essa derivada parcial em relação a y é igual a zero, é porque u não depende de x, certo? Vai começar. Mas integrando duas vezes, tá? Você vai chegar a esse perfil de velocidade, que u vai ser igual a 1 sobre delta vezes y. Ou seja, você tem um perfil linear, uma reta, um perfil de velocidade dentro da camada limite. E você vai ter uma descontinuidade da tensão cinzalante nesse ponto. E a tensão cinzalante dentro da camada limite vai ser I u delta, e fora da camada limite a tensão cinzalante é igual a zero. Tá? Então você tem uma descontinuidade da tensão cinzalante. E a natureza não permite isso. Tá? A natureza não permite isso. Tá? Ou seja, a viscosidade ela não vai permitir você ter uma tensão cinzalante descontínua. Certo? Então, essa possibilidade aí está fora. Tá? Então, o único que vai sobrar é o limite tender para 1. Tá? Ou seja, o limite desse cara aqui vai para 1. Fazer o limite quando o reino vai para o infinito, esse aqui vai para zero. Né? Então, somente esse termo aqui pode ser descartado. Portanto, a equação da quantidade de movimento, a equação da quantidade de movimento na direção x da teoria da camada X é essa aí. Tá? Certo? Então, a equação da continuidade. Essas aqui são as equações da teoria da camada limite de Prandtl, tá? Isso aí é um resultado importantíssimo obtido no Prandtl, tá? Primeiro, a identificação que existe a camada limite, tá? Segundo, você determinar as equações que regem o escoamento dentro da camada limite. Né? Nós temos aqui a equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento em x e a equação da quantidade de movimento em y, tá? Para você resolver essas equações diferenciais, você tem que ter condições de contorno, ou seja, a velocidade no borda de ataque, não, a velocidade na superfície da placa é igual a zero, a velocidade U na superfície da placa é igual a zero, a velocidade V na superfície da placa é igual a zero, tá? A velocidade na fronteira da camada limite, fronteira externa da camada limite, igual ao escoamento livre, e a velocidade no bordo de ataque da placa plana vai ser igual à velocidade do escoamento livre. Tá bom? São as condições de contorno que você precisa para resolver essa equação. Tá bom? Na aula que vem, nós vamos resolver essa equação aí. Tá? Então vamos obter a solução analítica, entre aspas, analítica. Tá? E quem obteve a solução dessas equações foi o Blasius. Tá? Também aluno de Prandtl, né? Era aquelas feras lá da lista de alunos brilhantes de Prandtl. Certo? Então, na aula que vem, nós vamos obter a solução da. Vamos obter a equação de Blasius, tá? E vamos resolver a equação de Blasius. Tá bom? Exercício, pessoal. Exercício.
Repita a análise de quantidade de movimentos sobre a placa plana, visto em sala de aula, substituindo o perfil parabólico pelo perfil senoidal mais exato, dado abaixo. Tá? Utilize a quantidade de movimento integral, a relação integral de vão carga, tá? E determine coeficiente de atrito pedicular, CF, a espessura de quantidade de movimento θ, a espessura de deslocamento delta asterisco e o fator de forma, que nada mais é do que delta asterisco sobre θ. Tá? Delta asterisco sobre θ. Legal? Como é que a gente resolve isso? Bom, tá aqui o perfil de velocidade, tá? Tá aqui o perfil de velocidade. U sobre U maiúsculo igual a seno de πy sobre 2 deltas. Sobre 2 deltas, tá? Então, para usar a relação integral de von Karman, o que a gente tem que determinar a partir do perfil de velocidade? Tá o P, tá ali, ó. Tá o P e o θ, tá? Temos que determinar. Onde θ é a espessura de quantidade de movimento integral de 0 a delta de U sobre U maiúsculo vezes 1 menos U sobre U maiúsculo dy. E o tal P é I derrou Y em Y igual a zero, ou seja, na placa. Tranquilo. Então, é só substituir aqui o perfil de velocidade, ou seja, U sobre U maiúsculo, aqui também U sobre U maiúsculo. Então, U sobre U maiúsculo vai dar seno de πy sobre 2 delta. Aqui também, ó, seno de πy sobre 2 delta. Significa que você não vai ver o vídeo, né, Maria Clara? Hum. Aplicando a propriedade distributiva, está no vídeo, é só assistir o vídeo, tá? Então, θ vai ser integral de 0 a delta de seno de πy sobre 2 delta, menos seno ao quadrado de πy sobre 2 delta dy. Tá? Ou seja, integral de 0 a delta de seno πy sobre 2 delta dy menos integral de 0 a delta de seno ao quadrado de πy sobre 2 delta dy. Esse seno ao quadrado, a gente pode usar o seguinte, ó, 2 seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno de 2 θ. Tá? É mais fácil você integrar cosseno de um θ do que seno ao quadrado de θ. Então, o seno ao quadrado de πy sobre 2 delta vai ser igual a meio, jogando esse cara aqui dividido, ó, dividido por 2 do teu lado. Tá? Vou botar o meio aqui fora, tá? Meio de 1 menos cosseno de πy sobre delta. Tá? Que é 2 θ. É 2 vezes isso, e é πy sobre 2 delta vai dar πy sobre delta. Tá? E aqui eu simplesmente repeti esse cara aqui. Tá bom? Então, integrando esse cara aqui, você vai chegar a esse resultado aqui. Integrando isso aqui, você vai chegar a isso aqui. Substituindo os limites de integração, você vai ficar aqui, na primeira integral, vai ficar 2 delta sobre π cosseno de π delta sobre 2 delta, né? Limite é delta, menos 1 menos 2 delta sobre π cosseno de zero. Tem um erro aí, né? Ah, não. Eu botei o sinal de menos lá de fora, tá? Eu passei o sinal de menos aqui, ó. Esse sinal de menos aqui, ó. Botei aqui fora, tá legal? Então, por isso vai ficar 2 delta sobre π cosseno de π delta sobre 2 delta menos 2 delta π sobre π cosseno de zero. Tá? No outro, substituindo o limite de integração, vamos ficar com delta menos delta sobre π seno de
que delta sobre delta menos zero, tá? Menos zero. Se você substituir o zero aqui no lugar do y, vai dar zero aqui. E aqui sendo de zero é zero. Chegou, Maria? É só substituir isso aí. Vocês têm que ser doutores disso aí. Cálculo, cálculo 1, né? Cálculo 1, isso aí é o cálculo 2? Cálculo 1, pelo amor de Deus. Tá? Professor, mas tem tantos pontos que ele faz muito tempo que só. Explica, mas não justifica. Explica, mas não justifica. Tá? É, bom, e aí nós podemos calcular o θ, né? Quanto é que vai dar o θ? Desenvolvendo isso aí, θ vai ser igual a delta vezes 2 sobre π menos meio. Então, calculamos o θ. Vamos calcular o tal P. Tal P vai ser igual a mi d-rho y, y igual a zero. D-rho 1 sobre d-rho y, né? Quem é o? U vai ser igual a U maiúsculo seno de πy, né? Πy sobre 2 delta. 2 delta. A derivada disso aqui, ó, d-rho sobre d-rho y de U vai ser igual a U π sobre 2 delta cosseno de πy sobre 2 delta. Tá? Então tem que derivar aqui, ó. Derivando isso aqui vai dar isso aqui, ó. Certo? U π sobre 2 delta cosseno de πy sobre 2 delta vezes mi. Esse mi aqui, ó. Y igual a zero, aqui dentro vai ficar cosseno de zero. Cosseno de zero, quanto igual a cosseno de zero? Vale 1. Ou seja, a tensão cinzante na parede vai ser dada por π, U maiúsculo, π sobre 2 delta. Tá aqui, ó. Agora eu posso pegar a equação 2 e a equação 3 e substituir na relação integral de lugar. Tá? Podemos substituir a equação 2 e a equação 3, a equação 1. E aí você vai chegar numa equação diferencial para delta. Entendeu? Aí você joga esse delta, você passa para lá multiplicando, e o dx você passa para cá também multiplicando. Tá? Aí você vai ficar com isso aqui, ó. Vai ficar com mi u π sobre 2 dx ou U2, 2 sobre π menos meio, delta d delta. Tá? Beleza? Aí é só integrar dos dois lados, integral indeterminada, mais uma constante. Mas nós sabemos que delta em x igual a zero, lá no bordo de ataque da placa plana. A camada limite vai começar a se desenvolver. Ela começa do zero e vai aumentando, tá? Ou seja, se delta para x igual a zero, significa que C1 é igual a zero, tá? E aí você fica com essa expressãozinha aqui. Beleza? Resolvendo isso aqui para delta, só extrair a raiz quadrada. Isso aí é ensino médio, né? Ensino fundamental, não é isso? E calculando esse 2 sobre π menos meio, né? Calculando a raiz quadrada passando para cima, tem um π, ó. Isso aqui, ó. Isso tudo aqui, ó. Raiz quadrada de tudo isso aí vai dar 4,8. Tá? Raiz quadrada de π dividido por 2 sobre π menos meio vai dar 4,8. X
dividido por raiz quadrada de rho u x sobre mi. Ou seja, delta é igual a 4,8x dividido por reino x, onde reino x é rho u x sobre mi. Beleza? Determinamos delta. Coeficiente de atrito pelicular. Coeficiente de atrito pelicular. Nada mais é do que a tensão cisarante na parede adimensionalizada por meio de ρ u ao quadrado. Substituindo tal P, isso aqui vai dar mi pi sobre ρ delta. Mas o delta nós calculamos anteriormente. Quanto é que vale o delta? O delta vale 4,8x sobre raiz quadrada de reino de x. Desenvolvendo isso aí, o coeficiente de atrito pelicular é igual a 0,65 dividido por raiz de reino de x, tá? Então veja que o coeficiente de atrito pelicular ele varia com x, né? Tá? Ele começa bastante alto no borde de ataque e vai diminuindo exponencialmente, tá? Atendendo as áreas à medida que o número de reino aumenta. Coeficiente de atrito pelicular. A espessura de quantidade de movimento θ, uma vez que nós temos o delta, basta você substituir aqui. Então, θ vai ser igual ao delta vezes 2 sobre π menos meio. Calculando esse cara aqui, multiplicando por 4,8, θ vai ser igual a 0,656x dividido por reino x. Tá? A espessura de deslocamento. Temos que substituir aqui o perfil de velocidade. Ó. U sobre U maiúsculo vai ser igual a seno de πy sobre 2 delta. Integrando isso aí, ó, integral fácil de fazer, né? O delta asterístico vai ser igual a delta menos 2 delta sobre π. Portanto, o delta asterístico vai ser igual a 1 menos 2 sobre π vezes delta. Nós conhecemos o delta, que é 4,8x sobre reino x. Calculando esse cara multiplicando por 4,8, temos aqui a espessura de deslocamento. Delta asterístico vai ser igual a 1,74x dividido por reino x. Tá? E aí calculamos o fator de forma. H, que é delta asterístico sobre θ, vai ser igual a 1,74 dividido por 0,656, 2,65. Tá? Tá? 2,65. Daí é uma medida do perfil de velocidade. Tá bom? Oi? O delta asterístico, o delta asterístico e o θ. O θ é isso aqui. Também aparece o raiz quadrada de rho embaixo, tá? Vai cortar. Vai cortar. Tá? Beleza? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Isso aqui é professor, né? Todo mundo entende tudo. Realmente. Bom, senhores, muito obrigado por participarem da nossa aula, né? Na sexta-feira que vem, vamos apresentar a aula 3, né? Nós vamos resolver, como eu falei para vocês, nós vamos resolver as equações da teoria da camada principalmente para o quarto plano, tá? Vamos chegar à equação de Blas, vamos resolver a equação de Blas, tá? Então, assistam a aula da sexta-feira. Muito obrigado. Até sexta-feira.